Ansiedade e mediunidade. Se você é ansioso, com mediunidade fica mais difícil? Ou é a mediunidade que pode deixar você mais ansioso ainda? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Vamos falar nesse vídeo sobre ansiedade e mediunidade. Então não esqueçam que se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo e siga as nossas redes sociais, né? @AndersonGomesReal lá no Instagram, nosso grupo no Facebook, página Aprendendo sobre Mediunidade. Lá no grupo, principalmente, você pode se expressar, fazer perguntas, colocar mensagens. Então tem uma comunidade muito boa lá no Facebook também. Amigos, vamos falar então sobre ansiedade e mediunidade. Então, será que uma pessoa ansiosa e que uma pessoa que é ansiosa e é médium, ela tem mais dificuldades com a ansiedade dela? Sim, ela tem mais dificuldades quanto à sua própria ansiedade. Porque pode-se dizer que a mediunidade vai contribuir com a ansiedade dela, vai aumentar. Porque veja que a mediunidade ela é uma capacidade de percepção, de você sentir o mundo à sua volta, o mundo espiritual, é uma capacidade parapsíquica. Então, os seus sentidos extrasensoriais, que não são dos sensos comuns, do tato, do olfato, da visão, do paladar, da audição, você vai perceber as coisas espirituais, o mundo espiritual à sua volta. Então imagine, se eu digo para você, entre num quarto escuro, e você, por ter essa sensação que, nossa, eu vou entrar num quarto escuro, eu não sei o que tem lá dentro, você vai ficar ansioso, né? Nossa, será que tem algum bicho lá dentro? Será que alguém vai tocar em mim? Será que tem alguma ameaça? Será que eu posso tropeçar e cair? Será que tem algum perigo? Então você vai ficar ansioso naturalmente, isso é humano. Você fica ansioso para uma atitude que possivelmente possa ter uma ameaça ao seu corpo, né? Agora, se você tem uma sensação que não é do ambiente que os seus olhos enxergam, mas você tem o mesmo tipo de sentimento transferido por um espírito, você vai sentir da mesma forma como se você estivesse entrando no quarto escuro. Então, se por exemplo esse espírito está perdido, ele deseja voltar para casa, ele quer ver os entes queridos dele, ele vai transferir para você esse sentimento de ansiedade. Você, mesmo sem saber as intenções reais desse espírito, mesmo sem saber as intenções reais, você vai sentir essa ansiedade, você vai traduzir no seu corpo essa ansiedade. A sua glândula pineal vai captar esses sentimentos, essa influenciação. O seu chakra do peito aqui, o seu chakra cardíaco, que é mais apto aos sentimentos, né? Que está ligado à nossa glândula do timo, ele vai captar essas energias de sentimento, de desejo, de saudade, e ele vai causar uma opressão na sua glândula do timo. E aí você vai dizer, nossa, que aperto no peito, porque é a sua glândula do timo, né, que se oprime. Não é o seu coração que se aperta. Se o seu coração se apertasse, você podia morrer. Então vejam que aí vai traduzir em você uma mistura de saudade, ansiedade, sem saber por quê. Aí onde muitos médios choram, né? Nossa, eu choro sem entender por que eu estou chorando. Porque você capta esses sentimentos. E essa ansiedade ela pode ser transferida por diversos tipos de sentimentos de outros espíritos, né? Então um espírito fugindo, querendo se esconder, ele pode passar perto de você e você sentir muito momentaneamente uma ansiedade. Ele pode estar correndo e passar perto de você. Você pode estar num shopping center, andando em uma loja e de repente alguém com o seu obsessor transferindo esses tipos de sentimento, um espírito assediador, e você vai sentir.
Seu amigo do trabalho ansioso, né, por alguma situação, qualquer tipo de situação. E aí você, por empatia da sua mediunidade, você vai captar essas energias. O processo, gente, de encarnado e de desencarnado para você, médium, é o mesmo processo, não tem diferença de espírito fora do corpo para espírito dentro do corpo. As energias são transferidas da mesma forma. Então, se ele está ansioso, por exemplo, para uma nova entrevista de emprego, para ir numa consulta médica, para fazer uma cirurgia, e ele vai passar essa ansiosidade para você. Até por uma coisa boa, né? Por exemplo, ansioso, empolgado porque tem um encontro com uma pessoa querida, com uma pessoa amada à noite. Ele vai transferir isso para você. A diferença é que o fundo das sensações aí vão ser melhores, né? Você vai ter a sensação da ansiedade, porém com carinho no fundo, com uma vontade boa e não com aquela ansiedade opressiva, né? De você não saber o que vai acontecer, do inesperado, do negativo, porque muitas vezes espíritos podem estar passando imagens de cenas negativas, como por exemplo do trauma da sua morte, né? Então, por exemplo, um espírito que desencarnou, uma pessoa que desencarnou em um acidente de carro, se ela está no plano espiritual descontrolada, ela não está numa situação melhor, ela está descontrolada e se aproxima de uma pessoa com o mínimo de tendência a ficar ansioso, né? Essa pessoa vai ter sentimentos de ansiedade. E aí quando ela for dirigir um carro, ela vai ficar muito mais preocupada, ela vai ficar tensa dirigindo e até pode transferir imagens para a cabeça dela. Ela vai ficar vendo, nossa, acidente, lá vai ter um acidente, tal lugar vai ter um acidente. Muitas vezes até médiuns traduzem errado, acham que estão tendo uma premonição de acidente. Mas não é. É um espírito que pode ser involuntariamente, ele pode estar passando essa sensação e essas imagens, ele está simplesmente descontrolado e perto de você. Ou pode ser até um espírito maligno, obsessor, desejando que você tenha muito medo, que você não progrida na vida, que você só se esconda em casa, que você tenha medo de tudo. E ele vai passar esses sentimentos de ansiedade. E aí você vai se tornar uma pessoa cada vez mais oprimida, mais ansiosa, vai ficar ansiosa por tudo, por coisas simples, né? Por exemplo, tem que ir na padaria à tarde e você já fica ansioso. Nossa, o que vai ser de mim? Vou ter que ir para a rua, vou me contaminar energeticamente. Podem ter espíritos, pode ter ladrão, eu posso ser assaltado, posso ser atropelado, posso pegar Covid. Vejam que são sentimentos que se você deixar, se você permitir, eles vão crescendo dentro de você. Então é importante que o médium se autoestude para que ele tenha compreensão. Veja que mesmo uma pessoa que não tem tendência para ser muito ansiosa, porque entenda, ansiedade é natural. Todo mundo é ansioso por alguma coisa. Por exemplo, eu quando compro alguma coisa na internet, eu fico ansioso para que chegue. Quando eu vejo no rastreamento que está para chegar, eu já fico ansioso naquele dia. Mas não é uma ansiedade a níveis, a patamares negativos, né? É algo natural. Agora, quando isso transforma a sua vida no seu dia a dia, começa a se tornar algo desnecessário, algo negativo, tá? Então vejam que as influências negativas existem. A sua ansiedade natural, ela pode ser potencializada por energias, por espíritos, né? Por exemplo, uma pessoa pensando negativamente em você ou conversando com outra pessoa negativamente sobre você pode transferir algum tipo de sentimento para você. Mesmo estando longe, em qualquer lugar do mundo, ela conversando sobre você, falando mal, desejando mal para você, você pode sentir uma espécie de opressão, uma espécie de ansiedade. Mas vejam que é importante o médium compreender, né, como você está aprendendo aqui nesse vídeo, a dinâmica do acontecimento dessas coisas, como eu expliquei, acontece desta forma. E você começando a captar que você não está no rumo daquilo, você não ia visitar ninguém, não ia sair de casa e de repente começou a ficar ansioso. É importante que você defina que não é você, que isso não está dentro da sua cabeça, isso está fora, tentando poluir a sua cabeça. E aí é o momento de você separar o seu pensamento do pensamento externo, como se você tivesse duas pranchetas. Isso aqui é meu, o que eu penso, o que eu sei, o que eu desejo, o que eu vou fazer hoje. Isso aqui são os pensamentos externos. Aqui estão
as ansiedades que eu não compreendo, então não é minha. Não é minha, está separado. E aí você vai analisar como se fosse uma experiência de laboratório, você vai tentar observar que tipo de pensamentos vêm nessa ansiedade, que tipo de imagens me passam, que tipo específicos de sentimento essa ansiedade me passa. Medo, saudade, raiva, opressão, e aí você começa a traduzir esses pensamentos e compreender que não é você. E mesmo que seja você, né? Você tenha, por exemplo, aí programado uma consulta médica e está ansioso, você tem que mediar os seus sentimentos. Saber que aquilo está lá no futuro, vai acontecer, mas ainda não aconteceu e que você não pode colocar situações já realizadas numa coisa que não aconteceu. Definir o que ainda não aconteceu. Veja que nós estamos no agora. Não podemos escrever o futuro. Está lá na frente, olha, consulta médica, eu já vou dar então aqui o que eu tenho, eu vou dar todo o diagnóstico do médico e aí você já começa a pensar em comprar remédios, você já começa a pensar em tratamentos, você ainda vai consultar, você ainda vai fazer exames, você não está doente ainda, você não sabe. Então você já começa com ansiedade, um processo, de certa forma, de autodestruição, de contaminar-se, de colocar pesar em cima de algo que até, em muitos dos casos, não existe, né? Porque você não sabe. Então, quando você começar a sentir, seja um sentimento externo, ou seja interno, que você tenha certeza que é seu, porque afinal de contas está ligado a algo que você pensa ou algo que você vai fazer, você tem que pensar, calma, não vou começar a empilhar razões, porque a gente empilha razões, né? Eu estou sentindo por causa disso, porque eu sou assim desde criança, e eu acho que vai acontecer mesmo, porque já aconteceu comigo antes, porque aconteceu com um parente, porque... E aí você coloca muitas razões negativas. E nesse aspecto você está então se desvalorizando, acreditando que sempre vai acontecer algo pior. Às vezes é um sentimento de não querer se decepcionar, né? Você tenta colocar o pior porque você não quer se decepcionar. Mas veja que isso é desvalorizar o eu, desvalorizar você. E você tem muito valor. Você é importante para mim, para os seus familiares, né? Para o nosso canal, para todos os amigos das redes sociais que conversam com você lá no grupo. Você é alguém importante, é uma engrenagem de Deus, é um filho de Deus no universo, trabalhando aí na Terra, lutando para fazer algo, para deixar um legado. Então vejam, meus amigos, este vídeo era para explicar um pouco para você da influência da ansiedade. Então, um médium que já é ansioso, ele pode ter ansiedade potencializada pela mediunidade? Sim. E se você não é ansioso, a mediunidade pode deixar você às vezes ansioso? Pode. Então, por isso que você tem que aprender bastante sobre a mediunidade, para não eliminá-la, porque a mediunidade não se elimina, mas para você aprender a dar manutenção à mediunidade, porque ela é o seu sentido, ela lhe alerta, ela lhe ensina, ela lhe ajuda, ela contribui com a sua vida. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui, desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.